Boa noite, pessoal. Como é que é? Hoje foi o quê? Foi um dia melhor, foi um dia pior? Há dias melhores, há dias piores, a gente sabe, não é? Há dias em que mais victã, menos victã, mais adalbur, menos voltaren. O gajo lá só é aguentando. Mas pronto, é o que há a fazer por enquanto é aguentar. O que me traz aí hoje já tem menos que ver com os assuntos anteriores, tem mais que ver com isto, tem mais que ver com consequências e com que sofrimento que imensa gente está a passar por estes dias e que a mim me faz uma confusão atrás, que é, vocês reparem, nós estamos numa situação, esta coisa do confinamento, que a grande maioria, por aquilo que me é dado a ver, a grande maioria das pessoas defende, e há quem defenda um confinamento muito mais severo ainda do que este que estamos a ter agora, como se fosse pouco. Como se fosse quase que há gente a defender que se faça um empardamento de casas e de prédios e que as pessoas não sejam permitido sair de casa de maneira nenhuma. Mas pronto, isso é aquele pessoal que já fritou mesmo. Ainda não fritei, mas não estou muito longe. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa engraçada, não é? Esta ideia dos grandes defensores do confinamento que cheira-me, e não devo me dar muito longe da verdade, que é o pessoal que, para quem o teletrabalho é fácil, não é? Até podem ter 2 putos ou 3 em casa e depois aquilo é difícil gerir, mas o que é certo é que chegam ao fim do mês e ou têm o salário direitinho na conta, ou têm 70% ou 80% e permite viver, porque também não têm que jantar fora, não têm que ir beber copos, não têm festivais, não têm... As despesas das pessoas nesta altura baixaram substancialmente e por razões óbvias, não é? Agora, as pessoas também isto porque não são eles que pagam o confinamento, porque este confinamento e esta obrigatoriedade de se fecharem negócios e de se impedir pessoas de trabalhar, aqueles que não têm hipótese de teletrabalho, não é? Tem que ser pago por alguém. E é pago por quem? Quem é que paga isto? A Susana Peralta, que creio que é professora na Universidade Nova, e a Raquel Varela têm escrito algumas coisas sobre isto também, e recomendo que leiam. Porque quem paga isto são os pobres. E não só os pobres, mas essencialmente os pobres. Os pobres que trabalham. Não estou a falar daqueles que são pobres e que não têm possibilidade de trabalhar, ou por qualquer razão que seja. E são aquelas pessoas que tinham, para além destes, são aquelas pessoas que tinham pequenos negócios ou que têm pequenos trabalhos e foram obrigados. Foram obrigados, não foi e não foram obrigados por questões de mercado, ou por serem incompetentes, ou por não saberem o que faziam, ou por não terem clientes, ou porque vendiam coisas que as pessoas não queriam, não sei. Quer dizer, não foram condições de mercado que as obrigaram a fechar. Foi o Estado, foi o Governo, que tem o monopólio da violência, não é? Tem os tribunais, tem a polícia, tem a ACT, tem a ASAI, tem a autoridade tributária, tem 30 por uma linha, 500 mil autoridades para virem para cima de um gajo e dizerem-lhe assim, fecha a porta, não podes trabalhar, vai para casa, confina. Pá, e a malta que é de fazer? Vai para casa. Tem. Vai para casa. E depois? Depois vive de quê? Depois vive de quê? Ou seja, no meio desta história toda, alguém tem que pagar. E pagam estes. Agora, estes não têm, quando estamos a falar de lecas, de guita, não têm guita para pagar. E se têm os negócios ou os trabalhos parados e se não podem trabalhar e são impedidos de trabalhar pelo Estado, tem que ser o Estado a pagar. É que não há, creio que relativamente a isto, não pode haver grandes dúvidas. Estas pessoas que têm os negócios fechados e que são impedidas de trabalhar agora, andaram, se for preciso, durante décadas, a pagar impostos. Bem, e pagaram-nos.
E esses impostos serviram para imensas coisas. E algumas delas perfeitamente espúrias. Os impostos das pessoas servem ainda hoje, vão servir para pagar milhares de milhões à TAP. Podem vir com as tretas que vão 7 mil milhões para um projeto de hidrogênio, que isto é de loucos, é que é a União Europeia que paga, mas também vai ser dinheiro dos impostos das pessoas. E quem diz isto diz que basta ir ao site dos contratos de Estado das entidades públicas, que aquilo é de um gajo ficar com os cabelos em pé. Mas não é para isso, nem foi para isso que estas pessoas que foram hoje, que foram nestes dias, obrigadas a parar de trabalhar e cujos negócios foram fechados por ordem do Estado, que pagaram os impostos. Os impostos servem precisamente para situações como estas. Os impostos servem para uma situação de crise grave em que as pessoas não têm meios de subsistência e não é por falta de vontade, incapacidade ou incompetência, mas sim porque o Estado os obrigou a parar de trabalhar. Isto tem que ser pago. Tem que ser pago. E é exatamente para isto que servem os impostos. Portanto, se o Estado manda um pequeno comércio, ou grande, não interessa, se manda um pequeno restaurante, ou uma cadeia de restaurantes, ou seja lá aquilo que for, fechar, se os manda fechar e se os manda trabalhar, só tem é que pagar. E o resto é conversa. O resto é treta. E se houver, se os confinadores convictos, e que ainda acham que isto é pouco, não é? Que estão em casa a receber o salário, em teletrabalho, e está tudo direitinho, e que não tem problema nenhum, não é? Não lhes falta comida para os filhos, não lhes falta dinheiro para as contas, não lhes falta nada. Se querem confinamento, paguem. Ora, querem fechar toda a gente, querem que os negócios fechem, querem acabar com o modo de vida e com aquilo que permite sustentar milhares ou dezenas de milhares ou centenas de milhares de famílias, paguem. Não é? Estão em teletrabalho? Estão a receber o salário por inteiro? Pois então, prescindam, ou o Estado que vos espete com imposto de 20% em cima do salário, que é para poder pagar aos outros, que na vossa opinião têm que estar fechados em casa e têm que estar impedidos de trabalhar e que não podem ter os negócios a funcionar. E o Estado que paga e que não paga com base na faturação de 2020. Que paga as despesas na totalidade dessas empresas. Porque vocês não fazem ideia, por exemplo, que há restaurantes que estão fechados e continuam a pagar contas, continuam a pagar contas de luz, não podem desligar os frigoríficos e continuam a pagar rendas. E andamos a brincar com isto. E porque depois vão dizer, não, sem saúde não há economia. Oh, meus amigos, sem economia é que não há saúde nenhuma. Porque se não houver economia, não há SNS, não há educação, não há coisa nenhuma. Percebem? E se é o Estado que é a entidade que obrigou as pessoas a parar de trabalhar e as empresas a fechar, é o Estado que tem a obrigação de pagar essas pessoas exatamente como vinham de trás. Porque foi para isso que durante, se calhar, décadas, muitos deles andaram a pagar impostos. E por isso, agora, que paguem. E, entretanto, que vão gozar com o raio que esparta mais os confinamentos, pá. Tem medo? Comprem um cão, pá. Comprem um cão. E se não quiserem comprar, adotem um rafeiro, que ainda é melhor. Não é? Boa noite.